Alguém da classe Monte Sião, que é puxão em cima, beleza? Diga. Alguém da classe Monte Sião não recebeu a revista? Foi distribuído em passado, mas só que hoje nós não temos aqui, porque a secretária não deixou aqui disponível. Mas quem não recebeu, recebe domingo que vem. Nem sei se tem mais. Sim, eu pedi para o Manuel lá. Ele só fazer a chamada. Não está vendo. Eu estou aparecendo lá? Puxa vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não nos guardar, não guardar a nossa casa, em vão vigia o sentinela. Eu acho que nunca esse texto teve tão sentido em nossas vidas como hoje. Houve até toque recolher aqui no bairro essa semana, gente. Coisas absurdas. Nós estamos vivendo um momento realmente difícil. A gente tem que redobrar as nossas orações. Alguém me trouxe do lado de água, eu estou precisando de início. Estou com alguma coisinha aqui na garganta. Já foi pegar. As coisas feias. Isso é coisa que a gente via acontecer. Aliás, o chefe da polícia em São Paulo disse que não é Rio de Janeiro, não. Ninguém que impõe em toque recolher. Tomara que não. As coisas estão difíceis, gente. Só Deus. A gente não pode alarmar. Mas é preciso ter muita prudência. Porque está morrendo gente toda noite se matam 10 mais pessoas. Essa madrugada mataram uma moça, Pedro. Mas então, Voltando para casa do serviço. pastor foi morto um dia desse, assassinado. Eu não estou livre desse negócio não, eu estou ficando com medo. Medo aí. A gente pode ter medo, tem que ter prudência, né? Faça a sua parte, tenha prudência, né? Tenha prudência, não se expõe, porque a coisa realmente está muito perigosa. Nós estamos iniciando hoje um novo trimestre, note bem, de estudos bíblicos. São 13 lições que vêm aqui, aí vão tratar do tema Encontro de Jesus, diálogos e confrontos com seus contemporâneos. A revista tem em suas mãos aí, alguns que devem passar. Nós estamos hoje com a primeira lição, iniciando um trimestre. É verdade que nós vamos ter que guardar essa revista e talvez vamos usá-la só um mês. Geralmente no mês de dezembro, a direção escola sempre põe aulas conjuntas, mas você guarda a revista, vão reutilizá-la a partir do mês de fevereiro, talvez. Guarde em casa, porque a revista traz estudo para três meses. São 13 lições que vão tratar do assunto Encontro de Jesus, diálogos e confrontos com seus contemporâneos. Hoje o tema é o encontro de Jesus com Nicodemos. Começa a lição do nosso trimestre com o encontro de Jesus com Nicodemos. E essas lições, meus irmãos, serão uma boa oportunidade para nós todos vamos estudar, verificarmos nossa situação. Se já tivemos nosso encontro de verdade com Jesus. É esse encontro com Cristo que faz a diferença em nossa vida. Não é o fato de eu ser batizado, fazer profissão de fé, ser membro de uma igreja, não é o fato de eu vir à escola de cal, ser aluno da escola de cal, carregar minha Bíblia, não. Se eu não tive o meu encontro com Deus, ainda a minha vida
não estar conforme a vontade que Deus quer da nossa vida. E no final dessas lições, a gente pode fazer uma avaliação da nossa vida. A lição de hoje está baseada no capítulo 3 do Evangelho de João. Capítulo 3 do Evangelho de João. Antes de nós começar a lição, vamos fazer uma oração, pedindo a orientação e a bênção de Deus para esse momento de escola dominical. Eu vou pedir o irmão Adalto Xavier, tem condição de orar? Ora por nós, por favor. Glória ao Pai, muito obrigado a Deus, porque o Pai Santo despertado o teu rebanho para vir, ó Deus, até a tua casa, ouvir as tuas palavras, Senhor. Fazei, ó Deus, que possamos tirar grande proveito da explicação da mesma, Senhor. Que possamos fazer a tua vontade, principalmente nesses dias maus, Senhor. Abençoa o teu servo que está por frente de Deus. Dai a ele sabedoria, para que ele possa transmitir aquilo que tu queres, não aquilo que queremos. Fortalece a nossa fé, Pai. Abençoa as pessoas que não puderam vir até a tua casa de oração, uns por viagem, outros por enfermidade. Protege cada um deles, livrando de todo perigo de todas essas bênçãos. Ficamos com perdão dos nossos pecados, em nome de Deus. Amém. O texto básico diz João 3, de 1 a 15. Vamos ler até o versículo 7 só, tá certo? Até o versículo, quem quiser ler esse texto para nós, de 1 até o 7, só até o 7, que realmente alguém quer ler para mim? Fica de pé e leia, por favor. Havia entre os fariseus, presta atenção no versículo, no texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Muito bem, até aí achou bastante. Vocês vão notar uma coisa interessante. O capítulo 3 do Evangelho de João, ele está ligado, muito importante, de maneira muito importante, a um outro capítulo da Bíblia. Vocês se lembram qual pode ser? O capítulo 3 também. Que livro da Bíblia? Não lembro. São tão poucos, 66 só. O capítulo 3 do Evangelho de João, ele está ligado teologicamente ao capítulo 3 de Gênesis. O que trata o capítulo 3 de Gênesis? O que trata o capítulo 3 de Gênesis? A queda do homem, o pecado entrou no mundo. Os nossos primeiros pais pecaram, foram expulsos do paraíso. E Deus, falando com Adão, disse que ele seria amaldiçoado, a terra seria amaldiçoada. A gente vê outra coisa absurda acontecendo no mundo, porque nós estamos habitando uma terra amaldiçoada. Alguém acha difícil aí? Não é verdade, essa maldição não foi tirada ainda. É só ser tirada no milênio. Se é milenista, pré-milenista, se não for, bom, pode acontecer. Então, note o seguinte. Então, e ele foi expulso do paraíso. Por que foi expulso do paraíso? Para não tomar da árvore da vida e viver eternamente. A gente viver em pecado eternamente, sem morrer.
Mas lá também há uma promessa. Qual a promessa? Que Deus enviaria. Capítulo 15 de Gênesis. Deus enviaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente de Satanás. Não é verdade? Quem fez isso? Jesus Cristo. E nos trouxe a salvação. Então o capítulo 3 do Evangelho de João, ele introduz o grande tema do Novo Testamento. O grande tema do Novo Testamento. O novo nascimento. O Evangelho de João, no capítulo 3, ele apresenta a esperança da humanidade inteira. Então, podia dizer que todos os demais temas do Evangelho dependem desse aqui apresentado. É uma das mais importantes partes da Bíblia. A Bíblia toda é importante, mas em conexão com o plano de salvação de Deus, aqui há a mais importante parte da Bíblia, que nesse capítulo 3 de João está o versículo 16. Deus, diz lá, amou o mundo de tal maneira. Por que de tal maneira? Significa para você, tem sentido falar de tal maneira? O que dá a entender isso aqui? Que o escritor quis achar a palavra, não achou. É que o amor de Deus é inexplicável. Então, é isso aí. O apóstolo João, o escritor João quis encontrar a palavra. Deus amou o mundo de tal maneira. Você não tem comparação. E deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse versículo é chamado como versículo resumo da Bíblia. Se você perder toda a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, for perdido, não puder recompor, se tiver João 3,16, você tem uma Bíblia nas suas mãos. Porque a Bíblia foi escrita exatamente para dizer que Deus nos ama. Ele providenciou a salvação para nós. E elegeu alguns para isso. E se você é um eleito, dê glória a Deus. Porque realmente são os eleitos que reclamam, não? Por que Deus elegeu um, não elegeu o outro? Você tem que reclamar, meu irmão. Você foi eleito e graças a Deus. Porque o ímpio não foi eleito, ele está nem aí. Sabe disso? Está nem aí. Já falei muitas vezes isso aqui, eu fico empolgado quando falo isso assim. Então, olha bem, é uma das mais importantes partes da Bíblia. Capítulo 3 de João, versículo 16, a Bíblia é resumo. Nesse texto, a Bíblia apresenta o amor de Deus para conosco. Deus amou o mundo. Ele apresentou a missão que Jesus enviou seu Filho para nos salvar. Ele apresenta a obra do Espírito Santo em nossa vida. Ele apresenta a condição do homem sem Deus, perdido. Ele fala da necessidade do novo nascimento. Ele fala da fé em Deus como condição precípua para a salvação. Ele fala da obra da graça divina. A graça que a Bíblia diz que é melhor do que a vida. A graça é melhor do que a vida. A graça é maior do que os nossos pecados vis. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há tamanho de pecado que a graça não atinja. Esse texto fala disso. A missão de Jesus, a obra do Espírito Santo, a condição do pecador, a necessidade do novo nascimento, a fé em Jesus como condição para a salvação, a obra da graça, que é melhor do que a vida, é maior do que os nossos pecados. E o capítulo começa exatamente assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo. Vamos ver um pouquinho desse Nicodemo? A palavra Nicodemo significa vitorioso sobre o povo. Esse é o sentido de palavra Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Então Nicodemos era um fariseu.
a vida dos homens em Deus. Uma das principais, o fariseu, ele pertencia a uma das principais seitas dos judeus. Os fariseus compunham a grande parte que defendiam, que adotavam a seita mais importante entre os judeus. E Nicodemos era fariseu, mas não só fariseu, ele exercia grande influência sobre o povo. Por isso Jesus disse: tu és mestre em Israel, capítulo versículo 10, não foi lido, e não entende essas coisas? Outra coisa importante, que os fariseus, a seita dos fariseus, eles eram cumpridores rigorosos da lei, é isso? Eles eram cumpridores rigorosos da lei, mas não do espírito da lei, mas da letra da lei. Eles eram rigorosos cumpridores da letra da lei. Por isso Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 20: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas fariseus, não entrareis no reino do céu. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino do céu. Fariseu. A palavra fariseu significa separados. Porque na verdade, esses fariseus, a seita dos fariseus, eles se consideravam separados de todos os outros povos. Não significava, porque o motivo da impressão que eles se encontravam, se achavam os melhores, e eram separados até dos próprios outros judeus. Não se misturavam, os fariseus não se misturavam com ninguém. Eles observavam práticas minuciosas da lei, mas se esqueciam do espírito da lei. Por isso Jesus diz uma coisa muito interessante sobre ele, daqui a pouco vamos ver. Mas se esqueciam do espírito da lei. Eu quero que alguém abra sua Bíblia rapidinho, Marcos 14, quem encontrar primeiro leia, não? Quem não deixa texto para ninguém. Marcos 7, de 1 a 4, depois do 7 a 9. Veja o que está escrito aqui, esse texto aqui que eu falei até agora. Marcos 7, 1 a 4. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. Vendo alguns dos discípulos dele, comiam pão com as mãos impuras, isto é, lavavam. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltaram da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de corpos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas. De 1 a 4, depois é de 7 a 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Muito bem. O que a lei dizia? Santificação. Ele santificava mesmo? Não, é ter pureza material, corporal, nossa. Você convidava um fariseu para ir jantar na sua casa? Você era escolhido de fazer isso? Chega lá, você botava toda aquela pratalhada na mesa, os copos de que mesmo? O que é o importante aqui? O copo é de quê? Eu ponho lá o copo de requeijão, mas eles botavam outro copo. O mais importante é o copo cristal. Ele pegava e ia lavar de novo. Lavar os pratos, lavar os garfos, lavar as colheres, tudo de novo.
Eles não comiam nada sem lavar as mãos. Uma higiene, hoje nós fazemos também, mas se não desejar lavar a mão, ele compra a mão suja mesmo. Mas eles deixaram de comer. Então eles eram rigorosos e observaram minúcias da lei, mas a letra da lei, não o espírito da lei. Você leu até o 7:9 também? Não? Tá bom. Eram dizimistas zelosos, melhor que muitos de nós, não? Eles eram dizimistas zelosos. Mateus, eu pedi para ela ler aqui, Mateus 23, 23 a 28. Ela vai ler. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, e do coentro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Olha aí, ó. A justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, iguais dos bichos em olhos de camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo do prato, mas esses por dentro são cheios de rapina e de temperança. E ele chamou de quem? Eles de sepulcros caiados. Bonito por fora, né? Bem aí, já passou, né? O dia de finado, né? Vai no cemitério, tá tudo pintado, bonitinho, branquinho lá dentro. A O quê? segunda parte do versículo 6 aqui, desse texto, ó. Esse povo honra me como lábio, mas o seu coração está longe. Então, eram dizimistas zelosos. Outra coisa, observavam minúcias ou minuciosamente o sábado. Eles guardavam o sábado de maneira que ninguém fazia aquilo. Lá Mateus 12, de 1 a 2. Alguém pode achar e ler? Mateus 12, 1 a 2. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, Mateus 12, 1 a 3. 1 a 2. 1 e 2. Mateus 12, 1 e 2. aqui o microfone. É só ligar. Aí. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Então o que aconteceu? A observância minuciosa do sábado, esse dia, ao invés de ser um dia de descanso, tornou-se um peso para o povo cumprir. Tinha um limite de tempo para andar, fazer as coisas, que eu dou bem em naquele dia, nada. Então, ao invés do dia de sábado tornar-se um dia de descanso para o Senhor, como a gente faz hoje no domingo, né? Era um peso para aquele povo. Agora eu gostaria que alguém lesse Mateus 23, de novo, de 1 a 7. Veja o que Jesus disse sobre os fariseus. Eu estou tomando um tempo desse mesmo versículo, depois não vamos falar mais muito texto, não. É Mateus 23, de 1 a 7. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos na cadeira de Moisés, e assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois. Tem texto lá, porque sentaram na cadeira de Moisés, eles queriam interpretar a lei do jeito deles e vai que Moisés falou. Vai indo, por favor. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Olha isso aí, olha isso aí. Lê de novo o texto aí, não. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, Eles ensinam. porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Há tão fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Mas Jesus, uma coisa interessante, disse assim: olha, eles estão ensinando coisas, vocês podem seguir o que eles estão ensinando, viu? Pode seguir. Então, o que mais ele falou lá? Mas não imitem a eles, porque o que eles estão falando eles não estão cumprindo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam
Filicátrios, e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos nomes. Não, fariseu. Agora, o fariseu recebeu o nome pejorativo. O que é? O fariseu, Jesus chamou ele. O que é? Hipócrita. Sabe que tem fariseu na igreja hoje? Não. Tem aqueles que ainda usam aqueles filactérios, né? O que é filactério? Sabe o que é isso? É aquele negócio que eles usam na testa, né? E aqui no braço. Pendurava versículo pelo pescoço abaixo, pôr na testa, pendurava tudo aquilo lá, fazia aquele monte de coisa, andava na roupa todo com versículo escrito, com texto escrito, com pensamento escrito, e cada um queria fazer mais do que o outro. Se o outro tinha 3 fatos, ele botava 10, o outro tinha 10, botava 20. Então assim, sempre superpujado. Esses eram os fariseus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E além de tudo, Nicodemos não era um fariseu qualquer. Ele era principal dos fariseus. Isso aí tirava fogo na conversa dele com Jesus Cristo. Eles vão ver mais uma coisa daqui a pouco no sentido. Então, outra expressão que Jesus deu a eles é sepulcros caiados. Eles queriam sempre apanhar Jesus em alguma falha. Conhece as pessoas que estão sempre querendo achar um jeitinho, a culpa no pastor, no presbítero, no diabo. Eu plantei, olha, irmã, está descida hoje, por amor de Deus. Essas coisas todas, tem gente assim, não é isso? E queriam sempre acanhar Jesus em alguma coisa. Está lá o Mateus 22:15. Se você encontrar, pode ler enquanto eu continuo aqui. Com que objetivo? Para acusá-lo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Isso, estava sempre atrás de Jesus. Ele dava uma piadinha fora. Senhor, é lícito dar tributo a César ou não? Qualquer resposta que Jesus desse estará perdido. Porque César é o diabo. Se disser, você paga para o César sim. Eu não deve pagar. Outro momento de colocar Jesus em coisa assim. Que eu ficaria sem resposta, mas ele sempre tinha resposta. Aliás, Jesus não respondia, você sabia disso? Ele não respondia resposta de ninguém. Fazia uma pergunta. Esse cara aqui mesmo de Nicodemos perguntou nada para ele. Ele já fez pergunta para Nicodemos. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto. Nicodemos era membro do Sinédrio. Olha bem, além de ser fariseu, meu cara, era membro do Sinédrio. Só participar do Sinédrio nem é importante. Por isso Jesus chamou de mestre. No versículo 11 desse texto, versículo 10, ele chamou de mestre. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Chamou de mestre, porque ele pertencia ao Sinédrio. E o que era o Sinédrio? O Sinédrio era um tribunal dos antigos judeus e consistia de 71 membros. E esse tribunal, esse Sinédrio, ele julgava os casos criminosos. E ele tinha a competência, esse tribunal tinha a competência de aplicar até a pena capital sobre as pessoas, de morte. Só que não podia matar. Só quem podia matar eram os romanos. Mas eles podiam decretar até pena de morte. Agora, esse Nicodemos fez alguma coisa boa? Vamos contar alguma coisa mais de Nicodemos. Fez. A morte de Jesus, o que ele fez? Fez alguma coisa boa, não? O que ele fez? Levou o pedido para liberar o... Ele com outro elemento chamado José de Arimateia. Tiraram o corpo de Jesus da cruz. Levaram, deram um sepultamento rico para Jesus. Colocou no túmulo de pessoa rica, para pertencer a José de Arimateia. E Nicodemos levou perfumes. E de acordo com a descrição aqui, ele levou uma média de 30 quilos
de perfumes para ungir o corpo de Jesus. Vamos lá em João 19, 38 a 40. Esse sempre eu não gosto de citar texto, estou muito tempo, eu preciso, alguns textos preciso citar. João 19, 38 a 40. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelos receios que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras e um composto de mirra equivalente a 30 e óleo. Aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação do sepulcro. Olha, então ele estava fazendo isso aí, ajudou. Descobrimos lá Nicodemo fazendo isso. Nós descobrimos Nicodemo também dentro da Bíblia fazendo a defesa de Jesus. Com os guardas, né? Não, eles queriam julgar Jesus lá ausente da reunião. Então o que ele fez? Ele compareceu, de novo, em João 7, 45 em diante. João 7, 45. Eu estou vendo esses textos, porque aqui todos são importantes, mas chegar um momento não vamos ler mais texto, né? João 7, versículo 45 em diante. Vai lá. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei maldita, Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Muito bem. Acho que aí está igual. Ele interpelou e disse: olha, estão julgando um homem que não está presente para se defender. Não é verdade? Por que eles guardam por lá? Vai lá e prende Jesus. Esse é um dos textos bonitos da Bíblia. Todos são bonitos, foi lá prender Jesus. Vieram com arrogância para prender Jesus, ouviram falar. E foram se quedando, né, diante da palavra de Jesus. Aqui foi entrando no coração deles, guarda. Assim, eu não vou prender esse homem, não. Eu vou voltar, eu vou ler. E por que não trouxe Jesus preso? Não, eu nunca vi homem falar como esse homem fala. Até arrupei, até arrupei. Ah, meu Deus do céu. Mas os irmãos, até aqui foi uma introdução falando de Nicodemos. Mas eu queria entrar aqui na questão da lição agora, que trata do encontro de Jesus com Nicodemos, que tem como objetivo nos trazer algumas lições. Vamos ver quantas delas vamos tirar aqui. Primeiro, o texto nos fala que a nossa salvação depende totalmente da graça de Deus. Se falasse de que a nossa salvação depende apenas da graça de Deus, qual versículo da Bíblia você citaria? Está aqui. Efésios 2, 8 e 9. Muito bem, de cor, vá. Pela graça sois salvos mediante a fé. Glória a Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então a minha participação está aí, fé. Mas a fé não é sua? Não vem de ti, é de Deus. Não vem de obra, para que ninguém se glorie. Então, a primeira coisa que encontramos nesse texto, o objetivo desse encontro de Jesus com Nicodemos, a primeira coisa é que a nossa salvação depende totalmente de Deus. Não devemos confiar em nós mesmos. O versículo 5 também fala isso, né? Respondeu Jesus: em verdade te digo que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui depende de Deus, da nossa salvação. Então não devemos confiar em nós mesmos, nem devemos confiar em nossos
em nós mesmos, nem nas nossas realizações. Não podemos confiar em nossa religião, como os fariseus acreditavam nisso. Devemos andar humildemente diante de Deus, louvando para a nossa redenção, que é obra exclusivamente de Deus. A salvação só pode ser obtida pela graça e misericórdia de Deus. E então isso deve levar-nos a sermos humildes, conscientes da atuação de Deus em nossa vida, para nos colocar onde nós somos hoje, como salvos em Cristo Jesus. A palavra de Jesus aqui, a Nicodemos, apresenta um grande desafio, de um modo de vida, não somente para o fariseu Nicodemos, mas também para todos os fariseus. Sabe por quê? Porque os fariseus, eles criam na salvação pelo cumprimento da lei. Eles acreditavam, como hoje acontece com os adventistas, eles creem que as pessoas podem ser salvas ainda hoje pelo cumprimento da lei. E quando se falava, e se fala agora para aqueles que creem assim, que o homem consegue guardar da lei, eles conseguiram guardar toda a lei. Toda a lei, sim. A lei que mais, no caso dos adventistas, é a lei do sábado, que nem é o dia do sábado que a Bíblia fala no Novo Testamento. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante: quem quebra uma lei, o que acontece? É réu de todos. É réu de todas. Mas os judeus, eles criam então, a lição que transmissão para ele, porque eles criam na salvação pelo cumprimento da lei. Eis aí a causa, porque eles eram zelosos, muito zelosos no cumprimento da lei. E eu percebo, meus irmãos, que hoje não é muito diferente a situação que vivemos hoje, mesmo nós entre os crentes. Se você perguntar a alguém que não é crente, como fiz muitas perguntas em que trabalho fazia de levar o evangelho à casa, a igreja vai na sua casa. Lembra que fazíamos tantas reuniões assim? Fazia um mínimo 3 reuniões em cada casa, na mesma casa de pessoa não crente. Pessoa não crente. Pessoa não crente. Levando o evangelho às famílias. Fizemos isso dezenas de vezes. E geralmente eu chegava na casa e dizia: vocês não são cristãos, né? São cristãos ou são? Não eram crentes, a vida era crente. Então eu gostava de perguntar o seguinte: quantos aqui gostariam de ir para o céu? Todo mundo, claro, né? É para o céu, não é que ir para o céu. Então eu sempre fazia uma pergunta que dizia o seguinte: por que Deus permitiria a sua entrada no céu? Lembra fazer essa pergunta? Se me acompanhar esse trabalho, lembra disso. Por que Deus permitiria a sua entrada no céu? Eu gostei do céu? Sim. Mas por que Deus permitiria a sua entrada no céu? Pastor, então vem aquela questão. A resposta sempre é essa: nunca matei ninguém, nunca roubei, procura ajudar o próximo. Lá nos evangelhos há a história do moço rico. O moço rico começou a conversar com Jesus dizendo o quê? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É o pensamento de muita gente. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu tenho que ser membro da igreja? Ser membro da igreja. Eu tenho que ser batizado? Ser batizado. Se o batismo não significa nada dentro de você, não vale nada. Então a coisa acontece exatamente hoje. A resposta quase sempre é essa: nunca matei, nunca roubei, procuro ajudar os outros. Como os fariseus, o que estão fazendo? Como os fariseus, eles arranjam um conjunto de coisas, de regras que o ajudam a entrar no céu. Não é pela salvação em Cristo, graciosamente. Não é para um ato da livre graça de Deus. Os fariseus acreditavam nisso, que a salvação era por meio do cumprimento da lei. Há aqueles que ainda querem e levam o plano de salvação como um merecimento, que os levam
a merecer salvação, cumprir lei, fazer as coisas boas na igreja. Vida eterna pode ser merecida dependendo das escolhas que nós fazemos na vida. Como é tão comum isso? A salvação depende das escolhas que nós fizermos. Outra coisa que até a igreja evangélica, os arminianos pensam assim: Cristo morreu por todos. Então depende de cada um aceitá-lo ou não. Note bem, estão acompanhando isso? Era aceito dos fariseus, e hoje muita gente pensa assim. E eles pensavam assim: dependemos de Deus em tudo. Há um versículo que eu comecei a guardar em minha cabeça, desde esse momento da vida que está passando, comecei a guardar uns versículos próprios para aquele momento. Atos dos Apóstolos 17, 28. Alguém poderia ler esse versículo aí? Esse versículo eu tenho citado muito para a minha vida, em reunião de família, nas orações que fazemos. Nós temos um momento especial de oração da família, todos os dias. Esse versículo é importante. Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Só isso basta. O que significa isso? Repete isso. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. O que sobrou para você? Sem ele eu não sou nada. Nele nós vivemos. Nele nós nos movemos. Você move. Você pisca os seus olhos. Qualquer ação sua é por Deus. Você não faria isso. Você seria uma múmia paralítica. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Outra coisa que Deus acabou com a gente. Sem mim? Nada. Esse pessoal acabou com a gente. Deus perdoa. Eu fui da gente. Outra expressão que encontramos na Bíblia. Encontramos dentro da Bíblia, Isaías diz: vós sois menos do que nada. Vós sois menos do que nada. A vossa obra é trapo de imundícia. Então o que adianta fazer coisas boas? Que vai levar? Por que Deus está sentado no céu? Eu faço bem dos outros, eu começo a fazer coisas, eu faço boas obras. Suas obras são como trapo de imundícia. Você guarda trapo em algum lugar? Jogar fora no lixo. Não fica, a verdade é essa. A salvação é obra do Espírito Santo. Ninguém a merece. Já citamos o texto. Vamos lá no texto novamente de João 3. Lá no João 3. Versículo 2 diz: esse de noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi. Aliás, a expressão no hebraico não é Rabi, não, é Raboni. É mais do que Rabi. O que significa Rabi? Mestre. E Raboni, mestre dos mestres. Então ele diz a Jesus que você que é mestre dos mestres, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha que coisa interessante aqui, né? Foi ter com Jesus de noite. Isso aqui repetiu mal. Ele foi, de fato, esse fato de ter ido falar com Jesus na calada da noite, esse fato tem recebido diversas interpretações e críticas. Primeiro, ele era um hipócrita e que viera com más intenções, fingindo humildade. E que mais? Chamando Jesus de Rabone, mestre dos mestres, e fazendo elogio. Sabemos que os mestres. Fazendo elogio. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Sabe que foi hipócrita isso? Não, ele sabia assim. Tanto é que ele colocou o véu natural, não foi? Não. Sabemos. Não era só ele. Os fariseus sabiam.
Sabemos que és mestre em Israel. Ele aqui representava os membros de todas as seitas. Sabemos. Então a primeira coisa é isso. Ele foi com hipocrisia. Segundo explicação, pode ser verdadeira, eu acho mais essa mais certa. É possível que ele simplesmente não desejasse ou desejasse evitar comentários por parte dos seus pares. Quem são seus pares? Os fariseus, os membros do Sinédrio, porque Jesus era uma pessoa desconhecida, completamente desconhecida, e com isso ele encontrava Jesus a pleno meio-dia, sendo fotografado daqui e dali. Não sei se tinha fotografado aquela dele, o repórter daqui, os paparazzi daqui e dali. Então ele podia refletir mal sobre a sua imagem. Eu sou o chefe dos fariseus, eu sou o Sinédrio. Falar com um homem desconhecido. Já lemos João 19, 38 a 40, já lemos, né? E agora João 12, 42 e 43, já foi lido? Não. João 12, 42 e 43. Vem aqui alguma coisa confirmando isso. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos creem em Jesus, mas não se manifestavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Quem sabe era vestido de Nicodemos, não é isso, verdade? A terceira hipótese poderia até ser um sinal de deferência para com Jesus. Um mestre que não deveria ser incomodado durante o dia. Agora, uma coisa interessante: Jesus censurou ele lá de noite. Vem encontrar a censura aí de Jesus? Não censurou. Por que nós estamos censurando? Jesus não censurou por ter procurado Jesus de noite, mas há uma outra hipótese. Não é essa hipótese, mas simbolicamente, importando as outras interpretações aí, simbolicamente, Nicodemos era uma pessoa que vivia nas trevas, deste modo que agora ele encontra a luz. Vê aí João 8, versículo de número 12, por favor. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isso aí. Meus irmãos, o que realmente está em destaque nesse episódio do encontro de Jesus com Nicodemos é uma doutrina muito importante. Eu já me referi a ela no início, agora de novo, mais profundamente. O que está em destaque nesse episódio do encontro de Jesus com Nicodemos é a doutrina da regeneração. O que significa regeneração? Gerar de novo. Nem Jesus disse: se você nascer da água e do Espírito, pode vir o reino de Deus. Regeneração, o novo nascimento, é o ato realizado só por Deus. Presta atenção nisso aqui, no qual Ele renova o coração humano, fazendo-o reviver depois de estar morto. Vai lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1 e 5. Presta atenção nesse versículo. O que diz aí? Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós estamos mortos. A palavra regeneração significa gerar de novo. A regeneração
é necessária, porque todos os descendentes de Adão e Eva herdaram o pecado deles e são moralmente incapazes de fazer o que é bom. Quem são descendentes de Adão? Todos nós. Outro estado, pelo amor de Deus. Alguém é descendente de alguém outro? Então eu vou repetir isso aqui. A regeneração é necessária, porque todos os descendentes de Adão e Eva herdaram o pecado deles, são moralmente incapazes de fazer o que é bom. Isso significa todos nós. Sem a regeneração, estão sem Deus. O homem está sem Deus. O homem está sem esperança no mundo. O homem está morto. Vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. A regeneração é um ato da livre vontade de Deus, sem depender de qualquer ajuda do pecador. Deus, em amor, Deus faz o morto reviver. Então, diante disso, meus irmãos, todos nós aqui que somos salvos, um dia já estivemos mortos em nossos delitos e pecados. E foi para isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Não está falando de morte física. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Nós estávamos mortos. Você trabalhava, você comia, você tinha uma família, mas você não era contado perante Deus como pessoa viva. Mortos. Nós éramos mortos espiritualmente. Olha o diálogo de Jesus com Nicodemos. Note bem, aqui que eu chamei a atenção de vocês. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Bom, apresentou para Nicodemos. Este Nicodemos, de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, ou Rabone, sabendo que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos fez alguma pergunta aqui? Essa afirmação. Muito bem, ele fez afirmações. E por que então Jesus disse? E respondeu Jesus, ele não perguntou nada. Aí isso Jesus respondeu, ele não está perguntando nada. Jesus tem uma coisa interessante, a maneira de conversar, né? Às vezes a gente fica procurando uma maneira de conversar para evangelizar alguém e começa a dizer, assim de sopetão. Eu não estava falando nada disso, você está elogiando Jesus. Onde vem? Eu quero destacar isso aqui. Havia que fariseu um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, um homem importantíssimo. Este noite foi ter com Jesus e disse: Rabone, sabendo que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, e Deus não foi com ele. Jesus dizia para ele: não, obrigado. Ao contexto, Jesus conhece muito mais do que é o que nós falamos. Conhece o profundo. Conhece o coração da pessoa. E o que havia no coração dele? Uma crença de que ele é um salvo por meio da lei, e não por meio de Jesus Cristo. Então Jesus não perdeu tempo. Eu querendo ler da Bíblia, eu acho graça de tantas coisas, graça, todo respeito das coisas que a Bíblia fala, sabe? Porque ele não perguntou nada aqui. Ele não perguntou nada para Jesus. Mas Jesus foi logo dizendo, tacando fogo, né? Está perguntando alguma coisa? Não. Ele estava fazendo uma afirmação. Ele estava dizendo que ele e os seus companheiros sabiam dele. Parece que a intervenção de Jesus foi completamente fora de ordem. Aí no verso 4 que Nicodemos fez a pergunta. Num diálogo entre nós aqui, pessoas normais, né? Jesus é mais que normal. Né? Nós íamos pensar assim: obrigado, tirar as fotos e ir embora. Não é verdade?
Mas é muito interessante isso aqui. Ele está perguntando alguma coisa? Não. Ele estava fazendo uma afirmação. Ele estava dizendo que ele e seus companheiros criam. Aí nasceu uma discussão que parecia fora de ordem, completamente fora de ordem. A essa afirmação de Nicodemos, respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meteu o dedo na ferida. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Claro, isso é uma coisa absurda. Pode, porventura, voltar o vento na terra e nascer a outra vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que nascer da carne é carne, nascer do Espírito é Espírito. Não te admire eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Você tem que começar a sua vida. Você quer relacionar comigo? Você quer achar que eu sou bom? O que ele disse do moço? Bom mestre, que eu falei para ele da vida? Quem é bom? Se não Deus. Mas ele negou pela hora de ser Deus? Não. Mas não deu a entender que ele não era bom? Bom mestre, deu fazer para herdar a vida eterna. Por que me chama bom? Essa pergunta tem um sentido importantíssimo. Por que você me chama bom? Você me admite como Deus? Só Deus é bom. Então, se você me admite como Deus, também eu sou bom. E quis chamar a atenção que Jesus era uma mera personalidade separada de Deus. Só Deus é bom. Porque Jesus era Deus. Então Jesus também era bom. Então esse diálogo, a resposta de Jesus e a discussão era sobre o novo nascimento. E o que significa nascer de novo? Nascer de novo. Aí respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, mestre de Israel, Jesus disse no versículo 10: tu és mestre e não entende isso? Está por fora, completamente por fora. Você vê pessoas aí que são intelectuais, mas são tão ignorantes a respeito da Bíblia. Nessas campanhas políticas, quantos versículos da Bíblia, quantos versículos foi citado colocando na boca da Bíblia, que tem nada com a Bíblia. Diz a Bíblia, solta cada basneira, cada bobagem, cada baboseira, e diz, está na Bíblia dele, né? O certo escrito lá ainda. Porque se for Deus não está. Então significa nascer de novo. Jesus quis dizer, em primeiro lugar, assim, a grosso modo, Jesus quis dizer que para entrar no reino de Deus requer algo tão impossível, segundo os padrões do humano, como nascer outra vez. A grosso modo, Jesus quis dizer que para entrar no reino de Deus requer algo tão impossível, segundo os padrões humanos, como nascer de novo. Com isso, Jesus referia-se à obra do Espírito Santo: criar vida em quem está morto. Criar vida em nossa natureza. Criar vida espiritual em nossa natureza pecaminosa, em nossa natureza morta. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Quando nascemos de novo, tornamos novas criaturas. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e esse tudo se fez novo. Perdoados, nós usufruímos da íntima comunhão com Deus. Agora, esse capítulo aqui, o episódio desse capítulo 3, os versículos número 3 e 5, vamos dizer que são centrais. O versículo 3 e 5 são versículos centrais, chamamos versículos chaves. Aí respondeu Jesus: em verdade
verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo. Por que falando de verdade em verdade? É uma maneira de confirmar a verdade. E quando é criança, entra na roça e diz: é verdade. É verdade? É verdade de Deus. Me lembro disso tão para o senhor hoje, né? Verdade mesmo. Aí diz: verdade de Deus. Mas estava confirmado. Podia ser a minha verdade, a verdade do diabo, sei lá de quem vier. Então fala assim: fulano falou alguma coisa assim, é verdade, Abel, né? Eu disse: mas é verdade de Deus. Em verdade, confirmando aqui a verdade, né? Em verdade, digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é isso? A água é símbolo de operação do Espírito Santo na Bíblia, em algum lugar na Bíblia. A água é símbolo de lavar. Você quer ler lá o Salmo 51, versículos números 2 e 7? Olha aqui como o salmista diz quando arrependeu dos seus pecados e tinha se perdoado. O que ele diz? Lava-me completamente da minha iniquidade. O pecado é uma impureza, precisa lavar. E purifica-me do meu pecado. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Lê de novo que eu não pegou a internet. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 7. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Pecado é a ideia de algo, a coisa impura, suja. O pecado suja a vida do homem, do pecador. E Davi dizia: lava, dá a ideia de lavar. E lava-se com o quê? Com água. Para outros estava em foco aqui a água do batismo. Nascer da água e do Espírito. Visto que o batismo foi ordenado por Jesus. O batismo é uma das duas ordenanças, ou os dois sacramentos da Bíblia. O batismo é algo instituído por Jesus que deve ser obedecido. E ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Note bem que o batismo só não vale não. Quem crer, primeiro precisa crer, depois ser batizado, que é o símbolo do arrependido, símbolo da sua união com Deus. Então, visto que o batismo foi ordenado por Jesus, é uma ordenança que deve ser obedecida. Quem crê e for batizado será salvo. Não sei se dá tempo a ler dois textos rapidinho aqui. 1 Pedro 3, 20, 21 e João 3, 5. João 3, 5 já está aqui na Bíblia, não precisa ler ele. É só 1 Pedro 3, 20 e 21. Fala alguma coisa nesse sentido. Água e Espírito. 1 Pedro 3, 20 e 21. A qual, figurado o batismo, agora também o salvo, não sendo a renovação da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem. Água e Espírito são mencionados lado a lado em ligação com o batismo, a salvação e batismo. Mas o ensino de Jesus Cristo, mas o ensino de Jesus deixa claro que não é suficientemente ser batizado com água. Eu sempre fazia batismo das pessoas, som de fé e batismo, criança, e não falava isso porque criança, os pais respondem por ela, igual falar seus pais. Alguém admitia que ser batizado era, aliás, algumas igrejas falam isso, venha ser batizado. E chega a primeira vez na igreja, na primeira vez que eu já vi isso, falando com conhecimento de causa. Chega um grupo, primeira vez na igreja, e houve um apelo, e a pessoa se foi à frente, leva tudo partido. Está salvo. Se a água do batismo não corresponder à figura que ela representa, que é a lavagem espiritual, só Deus pode fazer, não tem nenhum significado científico. Aí eu fui batizado. Que bom, maravilhoso. Diz aí.
se isso não tem ligação. Então, o ensino de Jesus deixa claro que não é suficiente ser batizado com água. O batismo não salva. Note bem, mas o sinal deve ser acompanhado pela coisa que representa a obra redentora de Cristo Jesus. E aí vem o versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E pode batizar milhares de vezes, mas se não corresponder à sua salvação, a união sua com Cristo, vale nada. E a pessoa que se batiza por aí, ela está torta direita. Muda de igreja e batiza de novo. Vai de igreja e batiza de novo. E aí vai se batizando. E de acordo com a Bíblia diz que vão estar crucificando a Cristo de novo quem se rebatiza. Fala lá. Já demorou a perguntar no final? Eu lembro do ladrão da cruz que não foi batizado. Sabe que não? Hoje está lá comigo no paraíso. Viu? Quantos já morreram, né? Eu fui chamado. Olha a situação de pastor. Eu acho que a vida doente para morrer não precisa ser batizado para ser salvo. Mas muita gente admite que é assim, não pode morrer sem batizado. Eu fui chamado algumas vezes, correndo na casa, quero ser batismo, meu filho está doente. E agora para dizer que não. Me ocorreu 2 vezes esse fato que eu fui colocado em situação difícil. Mas como os pais eram crentes, podia apresentar a criança ao batismo, eu batizei a criança. Não entendendo que a precisava ser batizada para ser salva, mas por algo externo, uma exigência dos pais. E se eu tivesse me batizado, eu acabar de causar mais escândalo que eu batizando a criança. Não é verdade? Para eles significava nada, para a criança não significava nada. Para os pais significava muito importante. Talvez, mas eu deixava bem claro, lembre o seguinte, o batismo não salva. Não, meu Deus, que batismo. E aconteceu outro caso no adulto. E aí? O pastor quer falar, meu pai está muito mal. O pai está na morte. Aconteceu comigo. Eu quero que vai lá batizar. E aí? Vai lá e fala de Jesus para ele. Sim, o cara estava em coma. Estava tão entubado. Os olhos da pedra tinham que a mão dentro do olho dele e não fechava o olho. Então não foi verdadeira. E sabe quem estava comigo lá na salinha fechada do IML? Uma freira. E olhando, não me colocou a fazer. Era tudo farisóia, o que isso aí vai fazer? O filho tinha dito para ela que o pastor ia lá para batizar o senhor veio batizar ele. E aí? Você batizaria ou não? Você não é pastor, você não batizaria. Eu estou dizendo eu. Não? Por que não? Ele não podia se ele fosse batizado. Não, ele disse que não queria morrer sem ser batizado. Falou comigo antes. Agora sim. O filho só foi pastor. Ele não era da igreja guia, era de outra igreja, era batista, nem frequentava a igreja. Nem nada disso. E eu fui lá. No Hospital do Braz. Eu não tenho nome do Hospital do Braz, não. Chego lá, eu entrei com a cabinezinha fechada. O homem não mexia mais, para mim estava morto. Para mim estava morto. Entubado, cada tubo que eu fui do meu dedo. No nariz, na garganta e tudo. O olho aberto. Gemia mesmo no olho dele. Não fechava o olho. Estava morto. Estava morto? Aparentemente? Não. E a freira veio com a aguinha. Sabia que ele vai batizar? O homem veio com uma vasilha de água. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, por amor de Deus. Hoje eu estou perdido. Tem que fazer alguma coisa hoje, né? Falei com o homem. Se ele me ouviu, não? Diz que quem está com fome escuta a pessoa. Eu falei, não tinha ação nenhuma. Eu sou crente no Senhor Jesus, do Salvador. Eu vou batizar, eu sou crente nisso, de Jesus, do Salvador. Não tinha ação nenhuma. A freira estava lá ouvindo. É segurando a vida para mim. Um episódio, ainda bem que não tem para parar, não, porque tem das coisas na vida da gente que olha. Aí eu perguntei, peguei água, batizei o homem.
Será que valeu alguma coisa? Não sei. Não sei. Mas só sei, uma semana depois o cara me liga de novo, o filho liga. E nisso o filho chorava no vídeo da fora, chorava torrencialmente, as irmãs estavam lá, uma consolando ele. O pai dele. Uma semana depois eu me ligo, falei, vai morrer. Ô pastor, tudo bem? Aqui é o fulano, filho de fulano. Oh, que bom, rapaz. Aí ele morreu, né? O senhor crê em milagre? Claro que eu creio. Meu pai está na saúde você aí, no quarto. Valeu, pai, eu fiz milagre. Mas não foi nada de só não, não foi só aí não, terminou aí não. Aí passaram alguns dias, eu liguei para o hospital para saber dele, liguei da notícia, eu fui lá. Eu disse, não, ele foi embora. Foi, ele recebeu álcool. Falei, não, eu tenho que encontrar esse homem. Eu tenho que encontrar esse homem, ele mora. E fui na igreja batista aqui, disse, não, essa família largou a igreja há muitos anos, não vem à igreja mais. Mas eles moravam numa rua, indo aqui no João 23, depois que passou a entrada para a Vila Rica, aquela ruinha ali do lado esquerdo, quem vai para lá, ali uma terceira ou quarta casa, mais ou menos. Chego lá, perguntei à família, vocês conhecem o Natal? Eu conheço, mora nessa casa. Quem me recebeu? O morto. Gente, olha, tem umas experiências que nós temos que falar. Aqui uma família morava aqui, né? Lembra que a família morava aqui lá da igreja? Lembra deles? É que não, olha a amiga da gente, mas encontra a menina, que a menina encontra na rua, me abraça e diz, ô meu pastor! Meu pastor. Mas tudo bem, meu pastor, né? A Ana Maria, então aí os velhos, boda de ouro. Vamos fazer boda de ouro fim de semana agora, início de ouro. Dia 10. Mas nós não estamos por aqui. Vamos viajar. A família toda, vamos morar num lugar lá, meio paradisíaco, né? Aí um dia cuidou que ia ser o boda de ouro, a boda de ouro dos avós, na igreja católica aqui. Nós estamos cuidando sobre ele lá. Iniciou o ponto. Havia vontade de cuidar na igreja católica? A boda de ouro? E a gente já ficou dentro da igreja católica. Nós entramos, nós acabamos de sentar lá, veio a moça com o papel na mão e disse, o senhor vai ler o texto de 1 Coríntios 13, sobre o amor. Falei, já fazendo todos os meus óculos, é difícil para meus óculos, né? Vou escapar dessa, né? Para participar com o padre, que eu não repórter da igreja triana, o pastor é ecumênico. Eu estava plena atividade da igreja, você agora na atividade, não aí. Mas naquele tempo eu era pastor da igreja, obedecer os cânones direitinho. Muito bem, deve ter feito. Na hora que terminou o pastor, dois padres, falou bonito, fez a cerimônia bonita e disse, agora eu quero convidar o pastor da igreja criança para presente e me impetrar a bênção. Você não sabia dessa não, né? Não eu sabia porque a Ana Maria me falou. E eu acreditei? Oh, fui lá na frente e meti a bênção em cima. Dei a bênção para essa daqui. Quando terminou a igreja de pé, todas me bateram palmas. O meu é hoje, estou E com que recepção me fizeram depois das pessoas? E eu disse, a mil gente da frente falou. Ô, reverendo, Há uma multa no pouquinho. Pode falar. Eu queria saber lá do outro. O senhor conversou com ele? Não falei com vocês. O amigo vai tocar uma música, essa música na minha cabeça a semana inteira. Como eu tenho orado muito e suscitado esse hino, eu gostaria que o amigo cantasse o seguinte: basta que me toque, Senhor. Sabe o que aconteceu? Eu fui lá, recebeu o Senhor. Ele recebeu, ele disse: o Senhor, pastor Alberto, me batizou. Olha que situação. Eu primeiro sei isso. Quando batizou, aí veio a senhora, a esposa dele, ia me abraçava, ia me agradecia, e chorava, e eu quê? E eu fiz vou fazer um cafezinho para o senhor. Fica, não faça não. É de mania. Resumiu aí? Depois não vi mais as pessoas. Terminou? Você se converteu?
Já deu o segundo sinal. Qual que é essa música do amigo? Só para as duas horas. Presta atenção. Presta atenção. Não. Esquimpa minha cabeça a semana inteira. Basta de me toque. Basta que me toque, Senhor. Da minha alma cansada vencer. Se a luz escura estás e a luz me guiará, basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Da minha alma cansada vencer. Se a luz escura estás e a luz me guiará, basta que me toque, Senhor. Obrigado. Esse corinho foi na minha cabeça a semana inteira. Eu orava para minha filha e disse: eu basta um toque para curar. Fala, Eu também quero cantar uma coisa curtinha. já me cobraram aqui que Deus te Não, é só o coro daquele hino que importa renascer. Que fala sobre o Nicodemos. Os caras já cantam esse hino e eu quero cantar só o coro. Quem são os caras? Os caras já. Os caras! Eles cantam na língua deles. É um dos que eles mais Vai gostam. cantar na língua dele? Eu vou cantar só o coro. Pra não demorar muito tempo. Posso usar o violão? Desculpa o horário, eu não posso. Mas aqui não tem nenhuma coisa só isso. Em português, né? Ele chegou uma noite a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer. Isto é liberar, isto é liberar, tamara libera e nada mais. Isto é liberar. Nascer duas vezes. Nasça duas vezes. Você precisa nascer duas vezes. Mistura liberará. Nascer duas vezes. É isso aí. E se quem não aceitou Cristo, Jesus no Salvador, morre 3 vezes. Quem aceitou Cristo, morre duas vezes. A morte espiritual, morreu, e a morte física, mas não morre a morte espiritual. Cada dia toma na escola para pegar 3 cada um, tá certo? Domingo que vem eu convidei a dona Zé para dar a aula. Vai dar sobre o encontro com a mulher samaritana. Bem top, né? Porque eu vou estar viajando, não estarei aqui. E foi ela uma das pessoas que a dona Georgina deixou indicada. Eu pudesse convidar. Então a dona Débora vai dar aula domingo que vem para vocês. Não se ninguém indicar, dona Débora. Chega, vem à frente e disse: não tem ninguém para vir indicar a senhora. O encontro com a mulher samaritana. Bem próximo, né? Mulher falar de mulher. Obrigado a vocês todos, uma boa tarde.